A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para ler o terceiro capítulo do livro de Coríntios hoje. Então, nós já lemos o capítulo 1 e 2, e no qual Paulo está falando com a primeira igreja evangélica descrita na Bíblia, a igreja que vive do evangelho, vive da graça do Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui para ler o capítulo 3. Só relembrando o primeiro e o segundo capítulo. No primeiro capítulo, Paulo fala assim que a igreja está dividida, que ele sabe que a igreja está dividida porque uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Paulo, outros falam que é de Pedro, e que ninguém é nada, que todos são de Jesus, e que ele precisa ser espiritual para discernir. Então, que você precisa ser salvo, aceitar Cristo para discernir. Aí no capítulo 3, já vou começar a leitura, ele fala assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, depois que ele fala que precisa ser espiritual para discernir, ele fala para o povo de Coríntios assim, que vocês são muito carnais, por isso eu preciso falar com vocês dessa forma. No segundo versículo está escrito: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e andais segundo os homens? Então, aonde há muita inveja, falação, aonde há muita briga, intriguinha, coisa pouca, sabe? Mas que gera fofoquinha, que gera discórdia, que gera separação do grupo. Aonde a igreja é dessa forma, as pessoas são dessa forma, é porque a igreja é imatura para receber palavra mais forte. A igreja é imatura. Então não se pode falar nada que seja mais forte. Paulo fala assim: com leite vos criei, dando como se fosse mamazinho para eles, só um pouco da palavra. E que Paulo fala: eu ainda não posso falar nada mais forte para vocês, porque vocês vivem com briga, com ciúminho bobo, com dissensões bobas, falando mal do outro por coisa pouca. Então, se você está nesse meio, é porque ainda são carnais. Essas são obras da carne. E fala em Gálatas 5, se você quiser depois ler, quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Então, essas dissensões, essas intrigas, essas divisões são obras da carne. São obras da carne. Então, é aqui que Paulo fala: a gente não pode dar um alimento mais pesado para quem ainda está na carne. É como dar uma feijoada para um bebê. O bebê passa mal. Então, Paulo está falando para eles e continua no versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme ao que o Senhor deu a cada um? Então, quem é pastor fulano de tal? De quem que é? Porque nada somos. Nada somos. Ninguém é nada. Aí Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, se não for o próprio Deus dar o crescimento, quem somos nós? De verdade, ninguém consegue convencer ninguém a nada. Ninguém. A não ser por oração. Por quê? Porque quem convence, quem consola é o Espírito Santo.
No versículo 7, se vocês quiserem acompanhar a leitura comigo, Paulo fala, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então nós que plantamos, que regamos, nós teremos nosso galardão. Não é nessa terra. É muito bom, claro que é muito bom ter irmãos por perto. É muito bom você ter filhos espirituais, mas não dependente de nós. Porque o nosso galardão não é nessa terra, nosso galardão é lá no céu. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia declarará. Esse dia é o dia que nós nos apresentaremos diante de Deus. Então, quando a gente se apresentar diante de Deus, as obras que nós tivemos aqui nessa terra, quem a gente ganhou, qual é o fundamento que a gente teve, quem a gente apresentou nesse fundamento, como que a gente falou para essa pessoa, como que nós cuidamos dessa lavoura de Deus, como que nós edificamos essa lavoura de Deus. Isso será apresentado no dia. Quando fala o dia, é o dia que a gente vai estar diante de Deus, é aquele dia. Porquanto pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, aqui dando um parênteses, tem em outro versículo, o Senhor fala assim, afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, quando Jesus voltar, essas obras nossas vai ser com que fundamento? Em Cristo? Ou nós estaremos fazendo isso para ganhar dinheiro? Ou nós estaremos fazendo isso para ganhar fama? Porque se o nosso fundamento for Jesus, isso será aceito diante de Deus. Apesar das pessoas ouvirem de Cristo e falarem e crescerem em Cristo, se a minha intenção e a intenção de quem planta e de quem dá o fundamento for outra, ela não passará diante do fogo. Por quê? Porque são obras que Paulo fala que é madeira, feno e palha. Se essas obras, madeira, feno e palha, queima, se essas obras que eu estou fazendo é por Cristo, é para Cristo, ela passará diante de Deus. Mas se essas obras que eu estou fazendo não tem Cristo, mesmo que a pessoa fale assim, mas ele é tão bom, ele faz caridade, ajuda o próximo, é bom de coração. Se não for pela cruz, se não passar através do sangue de Jesus, são obras que queimará no dia final. Se as intenções do meu coração não passar pela cruz, são obras que queimará no último dia. Então, quando a gente se apresentar diante de Deus, nós passaremos por um grande fogo, o fogo de Deus. Se essa obra for de ouro, prata e pedras preciosas, essa obra não será queimada. Aí no versículo 14. Se a obra de alguém que edificou sobre ele permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar,
sofrerá detrimento. Porém, o tal salvar-se-á, todavia como pelo fogo. Então, se você não tiver obras, se a sua obra for de madeira, palha e feno, você não receberá galardão. Só que se você reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, apesar de não ter galardão, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Ah, mas eu sou pecador. Não importa. Se você recebeu Cristo, Ele morreu pelos seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Se você recebeu Cristo com o teu coração, eu me divorciei, eu sou pecador, eu estou afastada da igreja. Não importa. Você é salvo. Você é salvo. Só que o Paulo está falando aqui para o povo de Corinto, não é sobre salvação, mas sim sobre galardão, sobre reino. Então, como que a gente faz para reinar com Cristo? Nós temos que reinar nessa terra, através do quê? Do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus, cuidando da lavoura de Deus, cuidando do edifício de Deus, edificando através da graça da cruz. No versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus habita em você, não importa onde você esteja. Não importa. Não importa o que você esteja fazendo. Se você aceitou Cristo e Ele é o seu Senhor, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha se afastado, você é salvo, você é templo de Deus. Aí ele fala assim, no versículo 17, se alguém violar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque ele falou lá atrás, quem leu comigo os primeiros capítulos, que as coisas de Deus é loucura para os homens. E ele escolheu as coisas que não são. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Então, se você se julga sábio, sabichão, faça-se de louco. Faça-se de louco para que você mesmo não se engane. Ninguém é nada. Ninguém sabe nada nesse mundo, a não ser o próprio Deus. Ele é o Criador. Você não sabe do dia de amanhã. Ninguém sabe de 5 minutos depois. Eu estou aqui na live com vocês, mas eu não sei se daqui a pouco eu vou para a glória. Eu não sei se daqui a pouco eu vou estar conseguindo falar, vou estar conseguindo andar. Mas Deus sabe. Deus sabe porque Ele é tudo em todos. Porque, no versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Sai daqui. O que acontece? Ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Ontem eu estava acompanhando umas postagens e uma pessoa falou assim, que a Bíblia, a palavra de Deus, atrasou a sabedoria desse mundo. Olha que loucura, cara. Como é que alguém tem coragem de falar isso? Que a Bíblia atrasou a sabedoria desse mundo. Eu dou risada porque como é que pode? A palavra de Deus adiantou a sabedoria desse mundo. Porque muitas coisas que se sabe-se porque Deus revelou. E muitas coisas do que vai saber, só sabe porque Deus revelou. Quando Jesus veio, Ele veio para os seus. E Deus fechou o coração deles. Ele veio para o povo de Israel. E Deus fechou o coração deles para que os gentios, como o povo de Corinto, e como nós, pudéssemos saber de Deus. Então,
A sabedoria desse mundo é loucura para Deus. No verso 20, e outra vez o Senhor reconhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. São vãos. Nós somos pó. Ao pó nós voltaremos. O que a gente quer? Então, o pensamento dos sábios, Paulo fala assim, ó, quem faz academia faz para o corpo. Mas o corpo, quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente tem? Se a gente fala da palavra de Deus, se a gente ora, se a gente jejua, nós fazemos para o Espírito. E o Espírito é permanente, para sempre ficará. No 21. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, tudo é de Deus. Então ninguém se glorie, eu sou de pastor tal, eu sou de padre tal, eu sou de fulano. Ninguém se glorie nos homens. Porque eu sou da igreja de fulano. Ninguém se glorie nos homens. Ninguém nada é. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é por Cristo. Aí ele fala, seja Paulo, que é ele mesmo, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de Deus. E vós, de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Então esse é o capítulo 3 do livro de Coríntios. Que isso esteja sendo uma obra construída de ouro, de prata e de pedras preciosas, que você possa aceitar o Senhor como seu único Senhor e Salvador, porque Ele te ama, Ele morreu por você, Ele é por você, não importa o que você esteja passando, é Ele que é por você. Não procure em homens a resposta, não procure em homens a revelação, não procure em homens, porque todos são falhos, todos falharam, todos vão falhar. O único que fez por você e que vai continuar fazendo, e que Ele é, não importa onde você esteja, Ele é dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus guarde, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Amém?